Joia! Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aí a mais um seminário aqui no grupo do IT, tá? Hoje nós temos aí Clebson para falar sobre Atomic Design com Tailwind CSS. É um tema top aí. Clebson tem atuado aí como desenvolvedor, tá? Bolsista também na área de gerência de dívidas técnicas aqui no IT, tá? E ele também está rodando aí com Josinaldo Júnior e outras pessoas, uma empresa chamada LED Thinking, né? Isso E aí aí. vai compartilhar conosco a sua experiência. Então, Clebson, a audiência é de vocês, tá? Eu peço licença que eu vou me retirar rapidinho, Tudo mas eu vou jóia? estar aqui e vocês estão em boas mãos. Boa apresentação, Clebson. Até mais. Obrigadão, valeu. Boa tarde, pessoal. Me chamo Clebson, como alguns de vocês já me conhecem. O Rodrigo já me apresentou. Eu sou dev, hoje eu sou dev full stack pleno. Eu atuo com Node, com front-end, com back-end, enfim, atuo em várias frentes. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre Atomic Design e um pouco também de Tailwind CSS. Vamos lá. Antes de começar aqui, dar um pouco de revisão sobre química, uma pequena revisão. Eu não sou um profissional em química, mas a gente pode dar uma contextualização aqui. O que é um átomo? O átomo são os blocos mais básicos da matéria. Cada elemento tem seus átomos. É claro que a gente pode dizer assim, e é a menor parte de uma matéria, o átomo. É claro que existe prótons, existem outras coisas abaixo do átomo, só que eles não são funcionais como o átomo. Isso está falando no contexto da química. Aí existe também as moléculas, que são um agrupamento de átomos, que eles já têm essas propriedades combinadas do átomo. E tem também a questão dos organismos, que são já o conjunto de moléculas com átomos, conjunto com todas essas unidades e eles tendo uma funcionalidade, vamos dizer assim. Essa estrutura acaba sendo mais complexa do que só moléculas em si. Mas aqui é só um pouco de revisão da química. Aí, como funciona o Atomic Design? O Atomic Design é uma metáfora desse. Posso tirar aqui minha tela? O Atomic Design acaba sendo uma metáfora pegando um pouco essa parte da química. Tem como acaba sendo. O átomo a gente pode levar em consideração que é, por exemplo, uma label, um input, o menor elemento do HTML que estiver, ou qualquer outra parte de computação, de design, de entrega, o átomo vai ser sempre isso, a menor parte. A gente pega essa metáfora. A molécula vai ser sempre o agrupamento desses átomos, tendo já uma função maior. Por exemplo, o que a gente pode classificar como molécula no Atomic Design? A gente pode fazer um formulário. Um componente formulário é uma molécula. Já o que seria o organismo. O organismo já é uma parte maior, já é um pedaço maior do nosso sistema. Como, por exemplo, de organismos pode ter um navbar, um footer, um body. Tudo isso a gente pode classificar como organismo. E template seria toda essa junção. Só que, no caso do Atomic Design, sem informação nenhuma. O que seria o template? A gente teria, por exemplo, uma página completa, mas sem nenhum dado, só o template em si. A gente tem a junção da navbar com o footer, com, sei lá, a gente tem uma lista aqui, uma lista de formulários. Isso seria um template. E o formulário preenchido, por exemplo, com as diretivas e também com outros dados, por exemplo, dados que puxa de uma API, seria uma page. Essa é a divisão do Atomic Design. O que a gente pode levar de vantagem dele? Ele fornece uma metodologia mais clara para elaborar os sistemas, porque a gente vai ter sempre essa divisão maior. E também, a gente vai ter também uma
uma metodologia mais forte também, como pode dizer, que a gente tem mais meio que uma separação, sabe? A gente vai ser sempre aquele modelo. A gente pega a menor parte e vai juntando em componentes. Por exemplo, a gente pega no contexto do ângulo, a gente pode criar um componente de botão que a gente vai ter lá, que vai ser o átomo. Juntando esse componente com o componente de input, a gente juntou e fez um formulário. Aí já vai ser uma parte maior, que vai seguindo. E pulando agora do Atomic Design para o Tailwind CSS. Ele é um dos mais amados, mas também um dos mais odiados frameworks CSS. Eu vou explicar por que disso. Vamos lá. Primeiro, porque ele é um dos mais amados. O Tailwind CSS é o Utilities First. O que é isso? Ele funciona como blocos de montar. A gente vai pegando cada unidade do Tailwind, por exemplo, a gente quer um seletor de margem. A gente pega esse seletor e vai utilizando no nosso componente. Enquanto... Vai ficar mais claro quando eu mostrar um exemplo de código. E também é otimizado para produção. Então, o CSS é muito bom que é otimizado para produção. A Netflix, por exemplo, utiliza o Tailwind CSS. Ela utiliza em uma página que ela tem os top 10 mais assistidos, que tem top 10 mais assistidos do Brasil, e, enfim, em todos os lugares. Lá, eles usam o Tailwind CSS na página inteira e só custa 10 KB de rede. É algo bem leve, porque na parte de compilação ele só bota o que é realmente necessário. E o Tailwind CSS também é altamente responsivo. Ele já veio meio que nessa pegada já. Quando o carinha lá que criou ele fez o Tailwind, ele fez muito pensando nessa questão de responsividade. Tem uma parada curiosa também, que ele não foi feito pensando em distribuição open source, não foi feito pensando em comercialização, era apenas um compilado de código que um carinha utilizava em live coding. Ele programava na Twitch e o pessoal começou a pedir a questão desse código. Ele começou a disponibilizar open source. Aí foi crescendo e se tornou esse Tailwind CSS que a gente conhece hoje. Também a gente tem as desvantagens do Tailwind. Aí o que acontece? Por essa questão de funcionalidade, a gente separar por funcionalidade cada seletor, tem muita repetição. Aí por ter essa muita repetição, acaba também tendo meio que outra desvantagem, que é tudo azul. Tem diferente tom de azul, mas enfim, é tudo azul a página. Aí ele fala assim, não, ó, Clepson, hoje a gente vai mudar a identidade visual, agora os botões são vermelhos. Aí essa acaba sendo a desvantagem do Tailwind, porque a gente vai ter que mudar botão por botão que a gente utilizar. A gente vai ter que ir botão por botão e ter que mudar lá o seletor que a gente está utilizando. Se a gente utilizava, por exemplo, o seletor para background azul é BG Blur 50. Aí a gente botou para vermelho, a gente tem que ver em todos os lugares que a gente utiliza e mudar para vermelho. E não tem como fazer uma substituição em massa porque está sendo utilizado em vários outros lugares, que é um tema. Ele pode estar sendo utilizado em uma div, em um cabeçalho, e a gente não quer mudar isso. Aí, esse é a perca do efeito cascata, que em um CSS normal, se fosse mexer com CSS normal, você teria esse efeito cascata. Você tem um componente card, por exemplo, um componente botão, você consegue mudar o seletor dele, botar que o background é vermelho, em todo lugar que utilizar aquele seletor, acaba com esse problema. Ok. Aí vocês podem perguntar, mas por que utilizar o Tailwind, já que tem essa desvantagem e aparentemente poucas vantagens? Por que utilizar ele no lugar do CSS puro? Em primeiro lugar, o que eu achei bastante interessante nele foi que ele abstrai uma série de decisões que a gente precisa tomar, como quando vai desenvolver uma tela, por exemplo. Ele vai abstrair a questão de
responsividade, a gente não vai se preocupar tanto com isso em media carry, porque já vai ter tudo pré-definido, já todos os breakpoints já vão estar setados, font size também, aí ele já economiza bastante tempo nisso. Aí, outro ponto também que, quando eu comecei a utilizar, ele me auxiliou bastante, foi a questão de, agora chega de classe sem sentido. A gente não precisa criar classe em CSS, por exemplo. Eu tenho um projeto aqui que eu peguei, que é um projeto legado, que estava com CSS, que tinha assim, CSS Activate, o seletor. Eu não sabia para que servia o Activate, se era uma classe ativo, se era o nome do componente que era ativo, enfim. Aí, dessa forma, usando Tailwind, como a gente utiliza com funcionalidade, fica mais fácil. Vou mostrar agora um exemplo de código para vocês, para ficar um pouquinho mais fácil de compreender. Do lado esquerdo, aqui a gente tem a forma normal de se utilizar, vamos dizer assim. Como pode ver, a gente tem o componente card, a gente tem display flex, o padding, o body radius, o background color. E onde estiver card, vai pegar esse estilo. Aí já o Tailwind, por baixo dos panos, ele faz a segunda implementação. Ele faz por funcionalidade. Por exemplo, se a gente quer dar um padding, ele tem um seletor específico do padding. Tem um seletor específico de flex. Tem um seletor específico de cor. E por aí vai. Que, por exemplo, a gente também tem outros frameworks CSS que também funcionam assim. Só que, por exemplo, o Bootstrap tem muitos componentes que acabam sendo inútil para a maioria dos projetos. Tem uma infinidade de botões, tem muita coisa que a maioria das pessoas não costumam utilizar. Aí o Tailwind CSS, ele acaba suprindo já nesse ponto. Sim, o Material Icons, ele já vem do Material Design, por exemplo, que é outro framework CSS. E também, por incrível que pareça, o Tailwind CSS também facilita muito mais a utilização de ícones também. Ele tem um seletor chamado, deixa eu digitar aqui, ele tem esse seletor chamado aqui, Apply, que a gente consegue utilizar os ícones específicos, outros seletores e um seletor personalizado nosso. Por exemplo, se a gente quiser criar o seletor de card, do jeito que está do lado esquerdo aqui, a gente consegue aplicar esses seletores da direita. Mas acaba não sendo o objetivo dele. O objetivo dele é mais a gente definir por funcionalidades, como está aqui, aqui, que é o utility first, que é cada seletor vai ter uma utilidade específica. Ele não pode ter uma sobrecarga de utilidades, ele tem só aquela utilidade e acabou. Aí isso segue muito bem a questão do Atomic Design. Por isso que o Tailwind, ele casa muito bem com o Atomic Design. Outro ponto que casa muito bem é a questão de suprir algumas desvantagens. Por exemplo, aquele caso lá que eu falei da perca do efeito cascata. A gente pode criar um componente seguindo o padrão do Atomic Design, vamos supor que a gente está no ângulo. Eu crio um componente de botão. Todos os botões vão ser de acordo com aquele componente. E eu aplico o meu seletor diretamente nele. Então, quando eu precisar mudar o seletor, mudar, por exemplo, cor, alguma coisa, eu mudo direto nele. E vai ser replicado em todos os lugares que estiver utilizando. Aí a gente acaba com essa desvantagem do Tailwind, usando o Atomic Design. Mostrar aqui para vocês, rapidinho aqui, como funciona aqui esse videozinho, aqui, esse gifzinho, como funciona em tempo de compilação. Cada vez que você digita uma classe, ele vai adicionando na questão do CSS do building. Então, ele não vai em nenhum código além do que você utilizou na sua aplicação. Então, por isso que é muito bom, porque ele acaba sendo muito leve. Se você aperta pequeno, grande, ele vai escalar igual. Diferente de outros frameworks, que tem framework, por exemplo, se for fazer uma landing page apenas, vai ficar uma sobrecarga de dependência de estilos para algo desnecessário.
Você quer fazer só apenas uma landing page, você pode utilizar o Tailwind. Você quer fazer uma página aqui no dono, um sistema enorme, você também pode utilizar. Ele vai escalar de acordo com o que você precisar. Tá quase no fim aqui a apresentação. Eu daqui a pouco vou mostrar aqui em prática o Tailwind, mas ficou alguma dúvida em relação ao Topic Design, a como o Tailwind funciona? Não? Joia. Ah, se perde o efeito cascata? Ah, é uma ótima pergunta, porque CSS, o acrônimo dele é o primeiro C significa cascata, cascade. Ah, ele continua. No fim do dia, vamos dizer, continua sendo CSS. A gente perde um pouco do objetivo em si, do CSS, vamos dizer assim, a gente perde um pouco, mas a gente ganha em outros pontos. Mas no fim do dia continua sendo CSS. Depois do build, continua tudo sendo CSS. Mais alguma dúvida? Eu vou abrir aqui o playground aqui do Tailwind. A gente vai dar uma brincadeira aqui rapidinho, só para mostrar em tempo real como funciona. Tela. Se gera muito trabalho trazer código legado para essa perspectiva. Então, vamos lá. Para a perspectiva do Atomic Design, acaba trazendo bastante trabalho, sim. Mas a gente consegue aplicar por etapas, pode dizer assim. A gente pode utilizar, por exemplo, o Tailwind junto com CSS pré-compilado. A gente pode utilizar. O que eu costumo fazer, que eu tenho trabalhado em sistema legado ultimamente, eu tenho adicionado o Tailwind no projeto e tenho trazido pouco a pouco para o design atômico. Mas acaba sendo, demandando um tempo muito grande trazer para Atomic Design. Mas para a perspectiva do Tailwind em si, não dá muito trabalho. Você pode fazer por etapas e você vai conseguindo de forma bem simples. Deixa eu dar uma olha aqui por cima. O Tailwind ele funciona dessa forma aqui, tem um arquivo config. Aqui aqui a gente pode sobrescrever algumas questões de tema, de plugins. Por exemplo, aqui a gente pode utilizar outra forma de compilação, se a gente quiser. Pode ser compilação em real time, enfim. A gente pode utilizar outros plugins. Algo legal de se falar também é que o Tailwind ele está sendo adaptado para ter uma melhor compatibilidade com React e Vue.js. Hoje ele funciona em qualquer framework, mas acaba em alguns frameworks acaba sendo um pouco mais difícil do que outros. No React em si, no Vue, eles estão tendo essa maior atenção, que são os frameworks que... Sim, é bastante prático de instalar ele no Angular. Só que não é como se o pessoal oferecesse um suporte específico para o Angular. Tem um suporte porque, no fim do dia, é tudo HTML e JavaScript. Mas o Vue.js e o React acaba tendo esse auxílio maior deles. Eles costumam utilizar mais.
Enfim, aqui a gente pode ver... Ok. Aqui a gente não mexe muito, aqui nessa questão do Tailwind, a gente costuma mexer nessa parte do config só quando a gente vai sobrescrever tema, quando a gente muda modo de compilação, ou, por exemplo, alguns frameworks específicos. Por exemplo, acho que o Vue a gente tem que utilizar um plugin aqui, para utilizar no Vue. Mais legal. Aqui a gente está importando aqui. Normalmente eu costumo utilizar só os utilities. Deixa eu parar aqui. Tá aqui algo do zero. Quando a gente quer definir alguma coisa aqui, a gente pode botar aqui, deixa eu botar no class. Eu defini uma cor aqui para div. BG. Aqui, esse aqui é meio que um cinza aqui. E ele já gera todas as tonalidades já. A questão de cores. Vocês podem ver aqui que eles geram do 50 ao 900. E ele acaba tendo 9 paletas de cores. 9 paletas diferentes. Essa que eu estou usando aqui é a padrão, se não estou enganado, é a paleta azul. Mas tem umas paletinhas bem legais para se mexer com o Tailwind. Deixa eu colocar aqui. Aí tem algo legal, que a gente quer definir, por exemplo, a largura da tela. A gente bota o W, a gente consegue definir aqui. Aqui são os pixels, praticamente, vamos dizer assim, 40. Deixa eu botar um hello worldzinho aqui. Então, a gente consegue definir aqui a largura que a gente quiser. Vamos lá. Se a gente quiser, por exemplo, a gente pode deixar 100% da tela. Tem que posicionar 100% da tela, se a gente quiser dar do show aqui. Ele já consegue pegar 100%. A gente também consegue utilizar o viewport, que eu acho que é... Cadê aqui? Aqui, a gente bota HScreen. E aí consegue pegar aqui 100%. Por exemplo, para a gente utilizar a padding, por exemplo, a gente utilizaria... Então, os números, eles têm tanto em pixel, alguns são em pixel, a gente tem também como redefinir isso, mas a maioria é bastante responsivo. Alguns são viewport, alguns são dados de medida do CSS, isso. São dados de medida do CSS mais responsivas. Aí o padding, ele tem aqui, a gente pode utilizar, por exemplo, de várias formas. Pode botar apenas assim, P8, por exemplo. A gente consegue, pode definir apenas para o eixo X. Consegue definir a questão do padding ser apenas no eixo X. Ou só no top. Aqui. A gente consegue fazer essa dinâmica bem rápido aqui. Por exemplo, aqui, 8, nossa. Vou fazer aqui outra vez. Aqui. A gente também consegue trabalhar com Flexbox e Grid Layout, e também já tem um suporte aqui já. Isso, ele vem aqui para baixo, esse generate CSS aqui. Ele vem só o que gera. Tipo, a gente não vê esse CSS aqui, a gente acaba não vendo. Ele fica na pasta build. Mas por baixo dos panos, ele vai gerando esse CSS aqui. E apenas o que a gente for utilizar. Aqui. Aqui, por exemplo, acho que a gente usou o padding 8, aí ele está por aqui. Mas a gente pode ver que não tem os outros padding por aqui. Mas se a gente colocasse aqui dentro já.
Ele já ia gerar lá embaixo também. Ele vai gerando A gente pode definir isso. A gente pode definir isso nesse config aqui. A gente tem o arquivo config. Mas acaba vindo esse CSS só no build, normalmente. A gente costuma utilizar só no build. Principalmente quando a gente utiliza framework como Angular, como... Enfim, todas as unidades de framework que a gente utiliza hoje em dia, Vue, React, acaba ficando dessa forma. Eu acho que a explicação que eu dei já foi bastante suficiente. Ficou alguma dúvida para vocês? Se vocês quiserem depois dar uma brincadinha para tentar. Daqui tem esse playground aqui que eu estou utilizando, vocês podem mexer nele. Que aí vocês vão testando aí, aprendendo. E tem também a documentação. A documentação também acaba sendo bastante intuitiva. É uma das melhores documentações que eu já vi até hoje. Deixa eu compartilhar aqui outra guia. Aqui a documentação dele, que é bastante completa. Ah, sim, tem uma coisa que eu também esqueci de meio que falar. Para a gente gerar aquilo de só gerar o CSS que a gente for utilizar, a gente tem que criar nesse arquivo de config, criar um purg. A gente deve ter até aqui aqui. A gente consegue definir apenas aqui as rotas que a gente vai pegar que a gente não vai pegar os arquivos, na verdade. Então, por exemplo, aqui a gente diz que a gente só quer arquivos a partir da SRC, que tem JavaScript, JSX, enfim. O purg é para dizer assim, não siga esse caminho aqui. Vai ignorar aquele caminho por exemplo, se a gente colocar essa seleção aqui no purg, aqui em cima, o que acontece? Ele vai ignorar todos os arquivos HTML, JS, JSX, ignorar, como assim? Não ignorar de não olhar para eles, mas ignorar de gerar apenas aquilo que foi útil para aquela classe. Tudo que foi utilizado. Esse é o plug que a gente mexe nas configurações de Tailwind. Ah, ele também, hoje, ele está tendo alguns componentes já. Não sai no Tailwind e o UI. Só que aí já é um projeto por fora, já, um projeto à parte. Você consegue pegar componentes, mas o principal propósito do Tailwind vai ser a questão de funcionalidades. De trabalhar com funcionalidades. Documentos aqui bem completos, se quiserem dar uma olhada também, vou mandar aqui para vocês. Pode customizar tema muito fácil. Teve até um caso legal aqui que eu mexi, que eu peguei um projeto legado e só de aplicar a questão do Tailwind ficou muito mais bonito. Mesmo sem eu colocar nenhum seletor e nenhuma div, ele já sobrescreve alguns arquivos por padrão também. Por exemplo, divs de modal, por exemplo, ele já deixa meio arredondado. Botões também, por padrão, já fica arredondado. Aí já tem um CSS reset por default. É, eu acho que é isso. Ficou alguma dúvida?
Ah, ele também tem o modo escuro por padrão. A gente consegue aplicar isso fácil. Eu acho que é isso, pessoal. Ah, existe muita diferença de desempenho quando comparado ao Bootstrap materiais. Ah, comparado ao Bootstrap materiais, ele é muito mais leve. Ele acaba sendo apenas 10 KB, por exemplo, na Netflix. A Netflix utiliza eles. Deixa eu ver se eu acho a página. Mas, enfim, o Netflix utiliza eles e acaba custando só 10 KB para ele de desempenho. O Bootstrap, como ele vem com muitos componentes, até o Materialize também vem com muitos componentes, acaba pesando um pouco mais do que o Tailwind. Ah, e hoje em dia também tem sido utilizado por bastante empresas já, bastante empresas grandes. E a comunidade do React também abraçou muito esse framework. Mais alguma dúvida? Acho que é isso aí, pessoal. Valeu, boa tarde aí para vocês. Obrigado pela presença. E tamo junto. Qualquer coisa aí, vocês podem entrar em contato comigo. Se alguma dúvida. Beleza. Pessoal, Clebson, muito obrigado aí, tá? Pela apresentação, viu? Tá aqui olhando de soslaio. E obrigado a todos pela presença aí, tá bom? Até o próximo. Valeu, Clebson. Ótimo trabalho. Valeu. Tchau, 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 pessoal. tchau.